Atenção, boca do lixo, dê espaço ao fluxo de trevas que se instaurará aqui. Anoiteceu, os anjos dormiram e sob o ar do trono cantemos. E aí, família, estamos aqui de novo com o Manho, na Janflu na mesa, no Teatro de Container, do lado do fluxo, com a Lídia Gama e o Pardinho, pessoas que trabalham aqui no território conosco. E hoje a gente vai ter uma conversa muito louca. Sabe sobre o quê? São Paulo, território preto e o compromisso com a continuidade da luta antirracista. Vem com a gente, viva a nossa conexão. É isso aí, minha gente. Estamos novamente aqui no fluxo, comigo, Manho. Só que agora nós estamos mais potentes porque nós estamos com pessoas que atuam aqui, pessoas de peso. Estamos com a Lídia Gama. Salve, salve. E o Pardinho. E assim, né, gente? A gente vai fazer agora aqui uma audiodescrição de cada um de nós, porque a gente precisa ampliar, né, melhorar o nosso programa. Isso foi uma ideia aqui agora do Pardinho, tá? E a gente vai adaptar isso à nossa Janflu na mesa. Tá? Então o Manho, que vocês tanto veem, para quem não vê, eu sou um negrão, mulato, magrelo, alto, careca, só que, sabe aqueles careca que tem cabelo dos lados? Uma barba pontuda aqui embaixo, grisalha dos lados, aí no meio é mais escura, tô com uma camiseta verde aqui. E a nossa Lídia Gama, vamos descrever. Bom, gente, oi, sou uma mulher negra, não retinta, tenho os meus cabelos cacheados, negros na altura do ombro, tenho traço fino, mas o meu nariz é meio embatatadinho, boca não muito fina e nem muito grossa. Estou vestida com um vestido amarelo até a altura das canelas e com uma capa verde e com brincos prateados, com os formatos meio que aleatórios, assim. Mas é isso. É isso aí. Vamos lá, Pardinho. Salve, camaradas. Sou o Pardinho, um homem negro de pele clara, de 1,80 m, cabelos pretos encaracolados. Estou com uma sandália de couro, bermuda preta e uma camisa do time da periferia de Itaquera, Jardim Elian, Futebol Clube. E estamos aí na luta. É isso aí, gente. Pessoal, então assim, primeiramente eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco de você, Lídia, antes de mais nada. Salve, salve, galera. Lídia Gama, sou advogada antiproibicionista, atuo aqui no território, diretamente no fluxo. Sou advogada do TTT, né, Teto Trampo Tratamento, do Palhaço Falcone aí. Faço parte também de movimentos negros, faço parte do movimento da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, uma das organizações também que constroem a Coalizão Negra por Direitos, atuando aí na base preta de São Paulo. Uhul! É, pessoal, aqui na Boca do Lixo nós estamos ficando cada vez mais forte. Vamos tentar mudar as coisas. E o Pardinho, vamos se apresentar pra gente. Salve, camaradas. Sou o Pardinho, militante do movimento negro. Faço parte do coletivo também Conspiração Socialista, coletivo Caifás. Estou na assessoria da mandata coletiva do Quilombo Periférico, com a vereadora Elaine Mineiro. Estamos aqui na luta no território e seguindo nas pautas do nosso povo. Gente, então assim, a gente está aqui hoje porque a MCBL, Movimentação Cultural na Boca do Lixo, né, trata essa questão da emergente
assim, que vem surgindo, né, no sentido de emergente. Classe maloqueira. Que a gente tem essa ideia assim, ó, a classe operária vem acabando com a robotização e tal. Porém, né, as pessoas não estão ficando bem em casa. Tem uma parte que está aumentando, engrossando a fileira da população de rua. E o crack está aqui desde 1989 mesmo, né? Só que a população de rua existe desde que existe a civilização, né? Então, a gente tem pensado assim, a questão das políticas públicas de redução de dano, a questão do pensamento de coletivo aqui, na prática dessa cultura negra antirracista que a gente tenta lidar aqui. Um pouco como vocês veem tudo isso aqui no fluxo. Aqui. Vamos falar um pouco primeiro a nossa Lídia. Bom, primeiro que eu acho que é importante a gente entender que essa população que teve o seu direito a uma residência negado, que teve o seu direito a uma educação negada, é uma população que vem desde 1500 aqui no Brasil. Porque a gente pauta muito 1888, mas não houve assim uma abolição de todo mundo, porque já eram poucos os negros escravizados. Só que eles eram alforriados e quais eram os direitos que eles adquiriam? Nenhum. Então, o que aconteceu? A partir desse momento em que o primeiro negro foi alforriado sem direito, já iniciou esse processo de população de rua, fome, de proibição de estudo, entendeu? Então, acho que, antes de mais nada, antes de a gente pensar hoje como é que está, a gente tem que saber de onde surgiu isso. Porque quando você tem um povo que foi proibido de estudar, e até hoje nós sofremos esse reflexo. Quando você tem, por exemplo, uma pessoa que é alforriada e é colocada na rua, e a partir de 1850 veio a Lei de Terras, que ainda impossibilitou mais ainda a adquirir propriedades, enfim, essa população ela não teve o mínimo de segurança e estrutura para sair daquela condição de pobreza. E aí o que acontece? Hoje a gente vê reflexos disso. Hoje no fluxo nós conhecemos pessoas que nunca tiveram uma residência, que nunca estudaram. Tem pessoas da minha idade, por exemplo, que ainda não foram alfabetizadas. E tudo isso é uma negativa do Estado. Por isso que a gente fala que é um projeto. A Cracolândia hoje, o fluxo hoje, se está na Gusmão ou está em qualquer outra parte do centro, é um projeto, porque vem desse lugar. Vem desse lugar de você ter pessoas que não são estruturadas pelo Estado, que não têm condições de vida, que não teve opções de vida e são jogadas e culpabilizadas pelo lugar que estão. Então, quando a gente fala hoje, principalmente de São Paulo, que tem as questões ainda dos bandeirantes, e ainda a gente luta para desqualificar os nossos assassinos, eles ainda estão nesse lugar. São Paulo ainda está no lugar de escravagista. Porque quando você pega uma pessoa que está na rua e impede que ela tenha o direito de vir, que é o que acontece hoje no fluxo, quando você dá uma marmitinha, que é praticamente um prato de ração, 2 vezes por dia, qual é a tua, de fato, preocupação com aquele cidadão que está ali? Está sendo visto enquanto cidadão? Quando a única coisa que chega é a polícia, que é uma polícia especificamente colonialista desde quando o Império veio para o Brasil. É sobre isso que a gente fala ainda na Cracolândia. São pessoas que estão ali no ápice da desumanização. E aí a gente pergunta para as pessoas quais as formas que temos de fazer essa alteração estrutural da sociedade. Se ainda
você precisa trabalhar para ter uma casa, porque se você não tiver uma casa, você não paga o aluguel. Se você não paga o aluguel, você está na rua. Se você não tem um trabalho, você não tem o que comer. Senão a gente tem que sempre estar ali naquela insegurança alimentar, mesmo com 2 marmitas. Quando você não tem uma estrutura de estudo e a única coisa que querem é colocar na tua mão uma vassoura para você fazer a zeladoria da cidade. Cadê o processo de fato de educação e de cultura quando você se preocupa mais em falar que a cidade tem muito mato? Então vamos colocar esse pessoal para cortar o mato e não ensinar esse pessoal a pensar, ensinar esse pessoal a escrever, a ensinar esse pessoal a falar sobre as histórias deles. É sobre isso que é São Paulo, é sobre isso que é a região aqui do Fluxo e da Cracolândia. Sim. Olha, eu ouvindo sua fala, né? Quem não sabe, eu sou dos Amigos do Campos Elíseos, né? Um grupo que existiu aí dentro do Fluxo, atuando com cultura, formado quase que completamente por maloqueiros, né? E é isso, né? A gente vê, de fato, o Fluxo é uma entidade para nós, né? Só que para quem vê de fora, até muitas pessoas que moram a algumas quadras daqui não conseguem compreender que é uma entidade toda organizada, tem horário para limpar, horário para sair, tudo. Agora mesmo a gente estava chegando aqui e estava vendo a galera retornando, como que é tudo enfileirado certinho, né? E ao mesmo tempo é uma miséria, é uma imundície, né, velho? E aí, como que você que atua aqui também, negro, vê isto? Então, primeiramente, a gente não chega aqui do nada, como bem disse a Lid, né? A gente tem um processo histórico que nos conduz a essa realidade. E muitas pessoas antes da Lid, antes de mim, já estavam preocupados com a condição do povo preto aqui, né? A gente percebe lá como militantes históricos se preocuparam com a ideia do quilombo, do aquilombamento, né? Da organização do povo preto, organização política e cultural, independente da estrutura do Estado. O quilombo representa, na verdade, uma forma alternativa ao Estado burguês, à economia burguesa, aos interesses econômicos capitalistas, então, ou da elite do momento histórico. E o que a gente vê aqui agora é um passo dessa luta, na qual as pessoas pretas, as pessoas miscigenadas que ocupam o território, que é um território de exclusão, que é um território que vem sendo reivindicado, não para que o Estado dê condições de acessibilidade à população, mas para especulação imobiliária se apropriar do território para ter lucro. Então, o que a gente enfrenta aqui é a luta de Beatriz Nascimento, de Lélia Gonzalez, né, de Luiz Gama, sendo materializado em outra perspectiva, no tempo histórico, né? Então eles vieram antes da gente, trilharam um caminho. E quando a Beatriz Nascimento ela faz a crítica da peregrinação à Serra da Barriga, feita pelo movimento negro, chegando lá encontrando a faixa da Coca-Cola gigante lá, ela faz essa crítica, a gente está vendo isso aqui agora. Porque aqui não tem a faixa da Coca-Cola, mas tem a da Porto Seguro. Tem a faixa de tantas outras empresas do governo, Tarcísio, querendo transformar aqui em sede do governo, para transformar numa grande área comercial, a despeito do interesse da população que está em situação de rua, a despeito da necessidade da cidade, do centro da cidade, ser ocupado com moradias, a despeito de muitos prédios estarem abandonados e o número ser inclusive maior do que a da população que está em situação de rua, e isso não ser transformado em política pública de inclusão. Então, o que a gente vive nesse momento é essa perspectiva do tempo histórico. Eu falo aqui de um lugar de quem não está na academia. E muitas outras pessoas das nossas lutas não estiveram na academia. Eu tomei a liberdade aqui de citar o Luiz Gama, que é tido como um grande advogado, mas que nunca foi. Rábula. Nunca foi advogado, porque a sua formação se deu pesquisa independente particular, porque ele era excluído do processo formal de educação.
Então, muitos dos nossos adquirem conhecimento, se organizam e são importantes na emancipação do seu povo, independentemente de ter passado ou não pela academia, né? A gente tem como grande referencial teórico Clóvis Moura, que é outro que também não esteve na academia. Eu não estou aqui fazendo um discurso anti-academia. É importante que o povo preto ocupe todos os espaços. Mas que esse não é o limite que demarca a possibilidade de legitimidade do seu conhecimento. Então, existem outras instâncias de formação. E na perspectiva africana, o que te forma é o processo, não a academia. Então, a gente tem que se preocupar em estar organizado, enquanto povo, tendo compreensão sócio-histórica cultural desse processo, mas agindo, porque sem a ação a gente não faz transformação. Eita porra, é isso aí. E só para concluir aqui, pessoal, né, um parênteses aí, Luiz Gama, se não me falha o conhecimento, o título dele era Rábula. E hoje, gente, o nosso tema é São Paulo, território preto, e o compromisso com a continuidade da luta antirracista. E uma das questões que tem muito link com o fluxo é o encarceramento, né? Muitas pessoas saem daqui e entram num ônibus, às vezes, já aconteceu, e vão para a cadeia, né? E isso está linkado com a questão de comércio e consumo de drogas. E também com toda essa escassez de outras coisas que a gente tem aí, né? E vai falar aqui. Então eu queria que o Pardinho começasse a desenrolar essa meada aí para nós desse assunto. Então, a gente precisa entender um cenário mais amplo. Começa a se discutir nesse governo atual, com bastante intensidade, a possibilidade de privatização dos presídios. Então, os presídios passariam do controle do Estado para a iniciativa privada, que administraria essas unidades. Qualquer empresa privada, ela visa o lucro. E o que vai dar lucro num presídio? Preso, aí. As pessoas presas. Até onde eu imagino, né? É preciso criminalizar. Quanto mais criminalização, mais pessoas serão presas, mais pessoas ocuparão as cadeias e darão mais lucros, né? Não é uma coisa que se pensa para organizar a sociedade, não é uma coisa que se pensa para que a sociedade cresça na sua consciência, e amadureça e aprimore as suas instituições. Não é esse o projeto. O projeto é dar lucro. Então você precisa criminalizar o uso de substância, a ocupação, a luta por direitos. Você precisa criminalizar todas as ações de organização social para que mais pessoas possam ser presas e ocupar esses espaços dentro das cadeias. É uma lógica cruel, que nada tem a ver com o bem-estar social. Porque, como a gente estava falando dos quilombos e de como as pessoas se organizavam contra a lógica do Estado burguês, do seu momento histórico, o que incomoda, acima de tudo, não é a possibilidade de violência. O que incomoda, como já foi registrado pela história, é a condição de bem viver, de bem-estar das pessoas que estão fora dessa lógica do Estado burguês. E é isso que a gente precisa entender. Então, um quilombo, ele precisa ser combatido, não porque as pessoas que estão lá, elas vão ameaçar fisicamente, ameaçar patrimônios, não, porque eles se organizam de uma forma que se percebe que não precisa estar dentro da lógica do consumo, que é a lógica do capital, para ser feliz, para estar bem alimentado, para estar bem nutrido e vivendo bem. Então é isso que mais causa inconformismo às elites. E olha só, o quilombo, né, que foi um lugar que a galera fugiu para lá no passado, a população negra escravizada, né? E hoje a gente também tem o fluxo aí, né? E a questão de fluxo cadeia, né? E aí, doutora advogada? Então, né, eu vou apimentar um pouco essa conjuntura aí, porque a gente está falando numa conjuntura de privatização, ao mesmo tempo que nós temos o que aqui? Um aumento de pena para crimes patrimoniais, né? Furto, roubo, enfim.
nós sabemos a quem serve esse aumento de pena, né? Serve ao capital, porque quando você aumenta a pena de alguém que está, às vezes, roubando um celular para o uso, muitas vezes, sim, a gente não pode negar que isso acontece, Sim. nós estamos falando de que um pequeno celular vale mais que uma vida humana. Que é a mesma lógica que quando veio cristãos, enfim, todo aquele rolê, veio trazendo a propriedade, em detrimento do ser que estava ali sendo escravizado. É a mesma lógica. O patrimônio vale mais que a vida. Aí nós estamos falando também de PEC no Senado, que acabou de passar, uma PEC que, se não passasse do Senado, tinha já uma engatilhada na Câmara para passar. Nós temos também uma PL que, se não desse nada dos dois, a PL era garantida. Porque a PL, o quórum é 50+1. É diferente de uma PEC que é 3/5 em 2 turnos nas 2 casas. Todas essas com o tema da criminalização do usuário. Aí nós temos o quê? O STF com um placar de 5-3, falando só sobre a maconha, ao mesmo tempo que nós temos uma PL restringindo a saidinha, que tira as pessoas aí que já estão fora do convívio familiar e ainda vão ficar mais tempo fora do convívio familiar, com aqueles exames criminológicos lá, super racistas também. E num contexto, principalmente aqui em São Paulo, mas não só em São Paulo, de tecnologia racista. A Smart Sampa, por exemplo, tem aqui no centro de São Paulo 500 câmeras com reconhecimento facial sendo usadas à revelia pela segurança pública. Então, quer dizer, qual é a forma de fugir? Porque você tem o que te criminaliza, você tem a câmera que está ali mapeando o território, e você tem pessoas que não vão querer que você saia daquele contexto de presídio, de cadeia. É essa conjuntura que a gente está falando. Por isso que a gente fala que existe um projeto para encarcerar, porque às vezes a gente fala projeto, as pessoas não entendem muito. Mas quando a gente analisa tudo isso, a gente vê o projeto. E qual é a finalidade desse projeto? É encarcerar. Sem falar nas pessoas que estão morrendo por falta de saúde. Sim, porque uma pessoa que está aqui não necessariamente vai buscar um posto de saúde. Total. Tem no caso aqui, eu estava falando com eles, tem a Miriam, que foi alvejada por uma bala de borracha, abriu a sobrancelha dela e ela se costurou, falando que isso era ancestralidade. Sim, uma pretona do Quilombo, lá da última cidade do Brasil, Rio Grande do Sul, retinta, do Chuí. Ela se costurou. Nós temos aqui, por exemplo, um tempo atrás, a gente estava aqui no projeto, o policial virou e falou para mim: doutora, a partir de agora, o que acontecer aqui é culpa da doutora. Deu 10 minutos depois, ele deu o tiro de bala de borracha que pegou na perna do maninho do projeto. E foi negada a saúde para ele. E isso porque o pessoal da saúde estava aqui. Então, quando a gente fala de contexto, não adianta a gente olhar para o nosso umbigo. A gente tem que expandir o horizonte e compreender que pessoas estão sendo afetadas. E são pessoas. Nós não estamos falando de um celular, a gente está falando de 2 anos de cadeia. A gente está falando de um humano que é preso com 1,5 gramas de cocaína e tira 7 anos de cadeia por tráfico. Por quê? Porque ele estava no lugar errado, porque a pele dele tinha o tom errado, tudo isso. É sobre isso que a gente fala. Inclusive aqui dentro, aqui no próprio fluxo. Saca? Então, quais são as formas, né, que a gente tem para lutar contra isso? É justamente o quilombo. É a união dos povos que são contra esse tipo de truculência e repressão.
O quilombo é a nossa saída. É o aquilombamento que é a nossa saída. É a gente se olhar enquanto irmão e não entender que um celular vale mais do que a vida de uma pessoa. Porque é isso que as polícias falam aqui. Vamos deixar todo mundo preso ali no fluxo para você não ter seu celular roubado. E eu sei disso porque eu sou obrigada a dialogar com eles. Não que eu goste muito, mas a profissão tá aí, a gente é obrigada, né? Fazer o quê? Se a gente não dialoga, a gente faz o quê? Acho que é importante também registrar que a tecnologia do Smart Sampa foi instalada primeiramente aqui na Cracolândia e na cidade de Tiradentes. 2 lugares nos quais o Estado não se movimenta para solucionar as questões que ali se manifestam. Então, é desassistido de saúde, a gente vê o caos que está no hospital da cidade de Tiradentes, os equipamentos de saúde de lá, né? Vários territórios da Tiradentes com a situação de saneamento e asfalto totalmente precarizado, e eles mandam para lá câmeras modernas de identificação facial. Sem o regulamento. Essas câmeras não foram mandadas para o Morumbi, não foram mandadas para os Jardins, para Moema, porque lá não precisa se identificar as pessoas que estão lá, por mais que elas cometam crimes, por mais que elas sejam um perigo para a sociedade, elas não precisam ser identificadas lá, rastreadas lá. O rastreio é para as pessoas que ocupam os territórios destinados à população afro-indígena, à população das periferias, as pessoas que não têm a pele branca, os olhos claros. E essas pessoas precisam ser rastreadas e monitoradas, porque se cria um arquétipo de quem são os perigosos e de quem são os bons. Então, teoricamente, o território nos quais os nossos corpos vivem a sua existência, eles são identificados como lugares perigosos. E você falou sem regulamentação Não tem uma regulamentação, porque das câmeras. o que acontece é o seguinte, elas estão sendo usadas hoje pela segurança pública, sem essa regulamentação. Eles estão filmando você, para onde vai a sua cara na filmagem? Entendi. Eu não A sei. polícia pode usar? Será que é o momento? Porque, olha, veja bem, aconteceu essa semana. Eu acho que nesse final de semana. E não foi em São Paulo. Foi, eu acho que em Pernambuco, alguma coisa. Né? O cara foi tirado do estádio de futebol porque foi reconhecido o rosto. Só que estava errado. Porque essa também é um dos pontos. Além de ter danos ao erário, eles não são certos. Então, tem pessoas que sofrem esses tipos de constrangimento e não devem nada. É bom frisar que os erros acontecem geralmente com pessoas pretas. Sempre inclusive de troca de sexo. Eles identificam o rosto feminino como masculino com as pessoas negras. É isso. Então, quer dizer, cadê a regulamentação? O quanto eles podem fazer tudo em pró do bem-estar de uma população? De que população nós estamos falando? Porque no momento em que nós estamos aqui sendo filmados, eu não dei autorização, não assinei termo de imagem. O que vão fazer com isso? Ou quando a gente está ali tentando sair do fluxo, né, do projeto tentando sair do fluxo, você vê o policial batendo foto. Eu já comecei a fazer pose. Porque todo dia tem foto dele. Nossa! Esses dias, por exemplo, uma maninha aqui, a Pamela, ela sofreu enquadro e bateram foto dela. No enquadro? No enquadro. E ela não, no projeto ela era uma orientadora social, estava com um dos beneficiários, tomou enquadro e eles tiraram foto dela. Para deixar no albinho de foto. Quem trabalha, Isso tudo é uma forma de mapear. Aí você tem uma câmera com reconhecimento facial, de que jeito que você vai denunciar uma truculência policial? Se essas câmeras sem regulamentação, será que elas não podem ser usadas nessa questão de proteção à testemunha, enfim? A gente precisa dialogar sobre isso. Mas o Nunes tratorou e pronto, e tá bom. E para a população isso significa segurança. Segurança para quem? A mana lá foi filmada, o Uber deixou ela na porta do prédio,
ela foi filmada sendo deixada lá, ela foi filmada sendo tirada de lá, o cara estuprou ela, tudo isso sendo filmado por uma câmera. Cadê a segurança? Ela deixou de ser estuprada porque foi filmada? Aí dá mais sensação de insegurança, porque aquela câmera serviu do quê? É segurança mesmo? A gente precisa parar para dialogar sobre, sim, o que é segurança. E aí sim, a escassez que nós temos é de segurança. A escassez que nós temos é sobre o bem viver. Porque nós somos obrigados a conviver com uma truculência desmedida da polícia, com uma insegurança alimentar. As pessoas aqui na Cracolândia não podem jogar um futebol sem ser ameaçada pelos policiais. Eles não podem cantar direito no Slams que a gente faz, porque toda hora chega o polícia que faz a gente mudar de lugar, porque tem que fazer a limpeza. Não é assim, só tem escassez aqui. Agora tem afeto entre eles. E isso faz com que o quilombo sobreviva. Porque essa é a tecnologia, é o cuidado entre eles e o afeto. Agora, você tem que sair do lugar onde você está correndo para pegar a marmita, porque senão você fica sem comer o dia inteiro. Você não pode bater aqueles pratos que a palhaçaria faz, porque o polícia fala que vai acordar os monstros. É isso que a gente vive aqui hoje. Então, quando a gente fala sobre escassez, é o que falta do Estado. Tudo é sobre isso. Cultura, educação, não se fala. Inclusive nessa nova eleição aqui que está rolando. O que eles falam é trabalho e geração de renda, zeladoria do Estado, como se nós aqui tivéssemos a obrigação de limpar as ruas para os munícipes. Só que de educação e cultura não se fala. Só que o povo preto é cultura. A negritude é cultura. Quilombo é cultura. É isso aí, meu povo. E assim, pessoal, a gente está falando, né, da nossa negritude e tal. E a conservação dos saberes ancestrais, linkado com redução de danos. Qual a visão que vocês têm disso, assim, na atividade dos coletivos aqui e na atividade de vocês? Primeiro você. Então vamos lá. Eu acho que é interessante eu falar aqui como eu cheguei, né? Trabalhando aqui no TTT, que é do território. Uhum. Eles precisavam de um advogado antiproibicionista e, de preferência, uma pessoa negra. Por quê? Porque aí as pessoas se veem, né? Elas se identificam. Total. E aí eu cheguei enquanto uma advogada negra, antiproibicionista, que não fala de forma formal. Maloqueira, pra caramba. Gosto, prefiro. Porque aí eu consigo ter diálogo com eles e eles conseguem se abrir mais comigo. Perfeito. Então, qual que é o rolê, né? Eu sei o que eles passam, eu sei os perrengues que eles passam e eu sei que, por exemplo, a questão jurídica é redução de danos. E é por isso que, inclusive, tem advogado no projeto. Por quê? Porque nós estamos falando, sim, pessoas que às vezes recorrem aí à criminalidade, os crimes ao patrimônio. Nós estamos falando sobre pessoas que não se veem em outros lugares. Então, na hora que eu chego e começo a dialogar com eles, eles mesmos se expandem e falam, nossa, tem um advogado aqui que consegue falar com a gente de boa. E é isso. Então, a ancestralidade vem nesse sentido. Eles olharem, terem uma outra perspectiva, porque teve gente que falou que nunca tinha visto uma advogada negra, olha só, maconheira, vou falar abertamente, sair do armário, somos, maconheira. E como é que eu falo com essa mulher?
sacou? Pode pá. E aí, na hora que ela olhou, deu uma outra dimensão para ela. Principalmente quando eu falei para ela que a questão, geralmente, não é a substância. Que a questão são as oportunidades que se tem. Então, Sim. ela ali, totalmente espantada de me ver enquanto advogada preta, totalmente fora do contexto dela. E aí, o que eu vejo quando o Flávio me coloca aqui, né? Me vem a questão, sim, do quanto é redutor de danos a questão judiciária aqui. Por quê? Porque a gente sabe que está no território, tem operações várias vezes por dia. Sim. Como é que uma pessoa que fica bem aqui, que já não tem uma alimentação, não tem uma moradia, não sabe nem o que está acontecendo judicialmente com ela, que já até perdeu o quantas vezes foi para a delegacia, quantas vezes tem BO, não sabe se tem mandado de prisão expedido, não sabe nada. Como essa pessoa vai Isso ficar é muito aqui? comum no fluxo. Sim, é justamente isso. Então, minha primeira semana aqui, por exemplo, chegou um mano que falou assim para mim: ah, eu já paguei toda a minha cadeia. Falei, é mesmo? É. Fui lá, primeira coisa que eu vi foi um mandado de prisão expedido para ele. Aí você tem que fazer aquele rolê. Quando eu falei para ele, ó, o juiz reverteu o seu mandado, não foi uma redução de danos para ele? Porque como é que estava a cabeça dele? A todo momento, podendo ser levado, não sabendo se ele tinha ou não um mandado de prisão, porque você não tem CEP. Como é que você é citado? Inclusive, eu me questiono muito, até mesmo no processo penal, o quanto o processo penal de fato é feito para as pessoas. Quando a gente fala de pessoas que não têm CEP, a gente vai falar que o primeiro ato, por exemplo, que é a citação e estimação, já não é um ato válido, porque a pessoa não tem de fato consciência do que está acontecendo com a vida dela. Total. Então, na hora que eles fazem esse processo, né, eles vêm com a questão do Slames, onde as pessoas do fluxo vão e cantam, muitos choram, porque tem uma emoção, né? Sim. E tem os que cantam louvor, enfim. E na hora de sair, eles têm alguém que garante a luta pela saída deles e de todos eles que estão no projeto. Então, Entendi. sai com a gente 40 pessoas. Uau. No momento em que você está ali numa operação em que, teoricamente, eles estão colocando gente para o fluxo. Porque eu não sei se vocês sabem como é feita a operação. Muitos policiais, eles ficam andando pelas ruas e empurrando a galera para cá. Então, Sim. tem muita gente que nem aqui estava no momento da operação e foi empurrada para cá. Isso. Como você pega um projeto que trabalha diretamente no fluxo, sem dar essa segurança para eles de que vai ter alguém correndo aqui com eles, se eles forem numa delegacia, ou até mesmo para tirar. Entendi. Porque costuma sair quem? Costuma sair, em sua maioria, brancos, que fazem parte do projeto. Esses não têm o problema, esses não ficam com a consciência ali na mão de Entendo. o que eu posso, será que eu vou, será que é hoje que eu vou? Não, eles vão chegar e eles vão sair. O meu papel aqui, inclusive, pela ancestralidade, é esse. É fazer com que o quilombo, que é essa tecnologia do povo preto, de resistência, permaneça não sendo afetado diretamente pelos colonialistas, que no caso, nesse momento, a gente encontra enquanto Tarcísio e Nunes e toda aquela corja que querem nos matar e nos prender. Então, essa é a redução de danos, esse é o meu papel enquanto redutora de danos na arte do direito, aqui no fluxo, no projeto. Meu, parabéns, hein? Pesado, pessoal. Nós estamos fortes, hein? E Pardinho, eu vou falar essa mesma questão, né? Da conservação da ancestralidade, com redução de danos aqui, mas eu queria que você já linkasse com aquele caso que está estourado aí no sul, da menina que viveu sempre presa e tal, né? E porque assim, né? A gente tava falando aqui de como que de certa forma aqui no fluxo também é meio isso, né? Sim, sim, sim. E aí? Então, o caso ao qual ele se refere é o caso da Sônia Maria de Jesus,
que é uma Exato. mulher preta, PCD, surda, que teve toda a sua vida atacada pela branquitude. Então, é uma mulher que foi tirada do convívio da família, foi sequestrada, levada para outro estado, no qual ela foi obrigada a servir essa família. Um certo momento da sua vida, ela foi doada para parentes como presente, para que servisse a próxima família. E chega aos 50 anos sem ter histórico de passagem por escolas, não foi alfabetizada, sendo surda, não teve contato com Libras até os 50 anos. Morava num quadradinho, sendo caracterizado que ela prestava serviço doméstico para essas famílias, nunca teve um salário. Essa mulher é descoberta, a polícia vai, invade, tira ela, leva ela para uma instituição, e ela estava na família de um desembargador de Santa Catarina. Com seus contatos, o desembargador se movimenta e diz que tem uma relação de afeto com ela. Essa mulher estava com dentes, com raiz dos dentes expostas, porque os dentes já haviam se perdido, mas estavam lá suscetíveis a infecções seríssimas. Não tem histórico de atendimento de saúde nos equipamentos de saúde públicos e privados. E ele fala que tem um vínculo de afeto e que tem vontade de adotá-la. E a justiça chancela esse processo de escravização, obrigando ela a voltar para o seu algoz, para a família do seu algoz. Essa situação está acontecendo agora, neste momento, né? A gente está organizando um movimento negro nacional e internacional para se posicionar, para acessar as cortes internacionais e gerar o maior constrangimento possível, sobretudo para o estado de Santa Catarina, que é onde isso se materializa neste momento. A família da dona Sônia é de Osasco, Grande São Paulo, e a indignação tem que ser não só nacional, tem que ser mundial, porque o que acontece é um monte de aberrações jurídicas. E nesse momento eu acredito que não só o desembargador, mas como a família deveria estar respondendo judicialmente, sendo privados de liberdade, inclusive, porque é o que eles fizeram com ela durante mais de 4 décadas. É um absurdo e a gente tem que se posicionar. Aqui, nesse ambiente no qual nós estamos gravando esse podcast nesse momento, que é a região da Cracolândia, a gente tem uma série de pessoas que também sofrem violência do Estado. Como a Lígia bem disse, o fato de você não ter uma residência física impede que você seja notificado. As condenações à revelia aqui são de centenas. Então, a gente precisa que o Estado compreenda a particularidade dessas pessoas para que haja necessariamente um acesso ao direito. Porque se você garante que eles existem, que eles ocupam um território, embora não tenha uma residência fixa, cabe ao Estado fazer essa leitura sensível e garantir que essas pessoas tenham pelo menos o direito à ampla defesa, contraditório, que elas possam ser assistidas por advogados do Estado quando não podem pagar, né? Que, na verdade, a região da Craco se torna também um grande mercado, um mercado de especulação, de justificação, e também lugar para pessoas tradicionalmente da sociedade ganhar dinheiro. Então tem muitas pessoas que se aproximam com a pauta do discurso de cuidado e vem aqui uma grande fonte de captação de recursos. E a gente não pode fazer vista grossa para isso, porque os recursos que vêm para Craco para que o povo seja bem assistido, muitas vezes acabam em bolso de pessoas brancas de classe média. Então a gente precisa entender que os recursos precisam efetivamente dar oportunidade de ascensão às pessoas que estão em vulnerabilidade, né? Isso tem que ser discutido com maneira franca, honesta, olhando nos olhos e levando sempre em consideração as vítimas como protagonistas e como beneficiárias desses recursos que são destinados a essa região. Eu acho que esse é o entendimento. Eu sou profissional de redução de danos na área da saúde, trabalhei na Rua Elvete, no Espaço Recomeço durante um tempo aqui, trabalhei no CAPS AD da Sé, e a redução de danos é uma política efetiva, né, para que as pessoas que estão em vulnerabilidade encontrem um certo alento e uma oportunidade de mudança nas suas vidas. Falar em redução de danos hoje,
com o STF criminalizando o porte de qualquer quantidade com a possibilidade de criminalizar o porte de qualquer quantidade de drogas, e com o Senado já aprovando essa pauta, é importante a gente defender publicamente a descriminalização do uso das substâncias. A pauta que está mais forte e mais bem organizada é a pauta da maconha, né? Da descriminalização da maconha. E a gente tem que fazer isso longe do filtro moral. A gente tem que levar o conhecimento acumulado da humanidade, o conhecimento científico, e entender que os processos que levam à criminalização têm a ver mais com a lógica de mercado, mais com a lógica escravista, secular, que se reproduz através das novas tecnologias, do que com uma lógica de saúde, que é o que se apresenta dentro da lógica da pauta da moral. Então, a gente entende que a maconha serve como redução de danos para uma série de outras substâncias, além do tratamento medicinal, efetivamente comprovado já, né? A gente tem que entender que o usuário, né, e mesmo o vendedor da maconha ali na porta, não é o perigo à sociedade que os meios de comunicação espalham. E que é muito difícil você fazer uma discussão mais séria e mais qualificada quando as pessoas vão para a parte moral e aterrorizam os pais e as mães vítimas das pessoas em abuso de substância. Então, existem outras perspectivas de encarar esse problema, e essas perspectivas devem ser amplamente divulgadas para que as pessoas tenham acesso à verdadeira informação, e não com essas desinformação e essas defesas morais de uma pauta que é uma pauta importantíssima no momento que a gente está vivendo na sociedade. Uau! Gente, aqui é Janflu na mesa, boca do lixo, fluxo, não estamos de brincadeira. Olha, você vê que essas duas pessoas aqui trouxeram um conteúdo importante pra gente, porque no fim das contas, a cada programa que a gente faz, a gente tem acumulado conteúdos importantes que vem formando um grande texto que pode contribuir muito com as nossas soluções aqui. Então a gente chegou ao final. Eu queria agradecer muito a nossa amiga aqui, companheira de luta, Lídia Gama. Tamo junto. E ao Pardinho. Valeu, é isso aí, rapaziada. Janflu na mesa. Então, eu uma vez vendo uma reportagem sobre crianças que se prostituíam, que passavam pela violência da prostituição no Vale de Jequitinhonha, me deparei com o caso de uma garota que o pai pediu para ela se prostituir para alimentar a família, e ela acabou contraindo o vírus do HIV com 12 anos de idade. E isso me sensibilizou bastante. E movido por isso, eu escrevi um texto que algumas pessoas gostaram, então eu vou aqui compartilhar com vocês. Mais ou menos assim. Eu conheci Jesus, e ele era uma menina negra. Brincava de caminhão na beira da rodovia. Foi seu pai quem lhe mandou, para salvar toda a família. Mal chegava um caminhão, e ali ela caía. Perdia a sua infância, cumpria a sua sina. Corta. Vamos aplaudir, pessoal. Festa do riso, tristeza embora.